Meus queridos, depois de tantos anos nesta terra, aprendi algumas lições valiosas que gostaria de compartilhar com vocês. Sentem-se comigo e ouçam o que este velho tem a dizer. 1. Ninguém está realmente tão ocupado. Tudo se resume a prioridades. Meus jovens, quando eu era da idade de vocês, também achava que não tinha tempo para nada. Corria de um lado para o outro, sempre com pressa, sempre ocupado. Mas com o passar dos anos, percebi uma grande verdade. Ninguém é tão ocupado quanto pensa ser. Lembro-me de quando meus netos eram pequenos. Eu trabalhava muito e sempre dizia que não tinha tempo para brincar com eles. Um dia, minha neta me perguntou: "Vovô, por que você nunca tem tempo para mim?" Aquilo partiu meu coração. Foi então que percebi que eu não estava realmente sem tempo. Eu apenas não estava priorizando o que era verdadeiramente importante. A partir daquele dia, comecei a organizar melhor meu tempo. Descobri que podia deixar de lado algumas tarefas menos importantes para passar mais tempo com minha família. Percebi que algumas das coisas que eu achava que precisava fazer não eram tão essenciais assim. Vejam bem, não é que tenhamos mais horas no dia, mas sim que escolhemos como usar essas horas. Se algo é realmente importante para você, você encontrará tempo para isso. É como diz o ditado: onde há vontade, há um caminho. Então, meus queridos, quando disserem que estão muito ocupados para algo, pensem bem. Será que é realmente falta de tempo ou falta de prioridade? Lembrem-se, no fim da vida, ninguém se arrepende de não ter trabalhado mais, mas muitos se arrependem de não ter passado mais tempo com quem amam. 2. Se algo te traz felicidade, mantenha isso em sigilo. Agora, isso pode parecer um pouco estranho, não é? Por que deveríamos esconder nossa felicidade? Bem, deixem-me contar uma história. Quando eu era jovem, ganhei meu primeiro relógio de pulso. Era um relógio simples, mas para mim era o mais bonito do mundo. Eu estava tão feliz e orgulhoso que contei para todo mundo. Mostrava para quem quisesse ver e até para quem não queria. Mas nem todos ficaram felizes por mim. Alguns amigos ficaram com inveja, outros começaram a me tratar diferente. Com o tempo, aprendi que nem sempre é bom compartilhar tudo o que nos faz feliz. Às vezes, as pessoas podem não entender nossa alegria ou podem até tentar diminuí-la. Isso não significa que devemos esconder completamente nossa felicidade. Longe disso. Mas é bom ter um pouco de discrição. Guarde alguns momentos especiais só para você. Aprecie sua felicidade em silêncio, sem precisar anunciar para o mundo todo. É como ter um jardim secreto no seu coração. Você cuida dele, aprecia sua beleza, mas não precisa que todos o vejam para que ele seja especial. 3. Tenha cuidado ao confiar nos outros. A confiança. É algo precioso, mas também pode ser perigoso se não tomarmos cuidado. Lembro-me de quando eu era um jovem fazendeiro. Tinha um vizinho que sempre me pedia emprestado ferramentas e sementes. No início eu emprestava de bom grado, feliz em ajudar. Mas com o tempo percebi que ele nunca devolvia nada e ainda falava mal de mim pelas costas. Foi uma lição dura, mas importante. Aprendi que nem todos merecem nossa confiança imediata. É como plantar uma semente. Você precisa cuidar dela, regá-la, ver se ela vai crescer antes de colher os frutos. Isso não significa que devemos viver desconfiando de todos. Não, mas é bom ser cauteloso. Observe as ações das pessoas, não apenas suas palavras. Veja como elas tratam os outros, como reagem em situações difíceis. A confiança é algo que se constrói com o tempo, como uma casa de tijolos. Coloque um tijolo de cada vez, teste a estrutura, veja se é sólida antes de confiar todo o seu peso nela. 4. Sal e açúcar têm semelhanças. Não dependa excessivamente de ninguém, até sua sombra pode te abandonar na escuridão. Essa é uma lição que aprendi com minha avó. Ela sempre dizia: "Meu filho, sal e açúcar parecem iguais, mas um pode estragar seu café e o outro adoçá-lo. Cuidado com quem você deixa mexer na sua vida." O que ela queria dizer é que assim como o sal e o açúcar parecem semelhantes à primeira vista, as pessoas nem sempre são o que aparentam ser. E mesmo aquelas que são boas para nós,
não devemos depender delas excessivamente. Lembro-me de quando minha esposa, que Deus a tenha, ficou doente. Eu dependia tanto dela para tudo que, quando ela não pôde mais me ajudar, me senti completamente perdido. Foi então que percebi que eu precisava aprender a me virar sozinho também. Vejam, até mesmo nossa sombra, que está sempre conosco durante o dia, nos abandona na escuridão. Isso não significa que devemos viver isolados, longe de todos. Não, não. Mas é importante cultivar nossa independência, nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. É como ter um jardim. É bom ter ajuda para cuidar dele, mas você também precisa saber como fazer isso sozinho, caso precise. 5. Os melhores momentos da sua vida ainda estão por vir. Ah, meus jovens, não importa quantos anos você tenha, sempre há algo bom esperando por você no futuro. Eu me lembro de quando fiz 60 anos. Pensei que minha vida já tinha chegado ao ápice, que dali para frente seria só declínio. Como eu estava enganado, foi depois dos 60 que viajei pela primeira vez de avião, que aprendi a usar um computador, que vi meus netos nascerem. Cada dia era uma nova aventura, uma nova chance de aprender algo. Não importa a sua idade ou situação, sempre há algo maravilhoso esperando por você. Talvez seja um novo amor, uma nova habilidade, uma nova amizade. A vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender quando menos esperamos. É como plantar uma árvore. Você nunca sabe exatamente como ela vai crescer ou que frutos vai dar. Mas se você continuar cuidando dela, regando-a com esperança e paciência, ela certamente te surpreenderá com sua beleza um dia. Então, meus queridos, não pensem que o melhor já passou. O melhor ainda está por vir. Basta vocês estarem abertos para recebê-lo. 6. Maus hábitos são como uma cama confortável, fáceis de entrar, mas difíceis de deixar. Oh, como essa é verdadeira! Lembro-me de quando comecei a fumar, lá pelos meus 20 anos. Era algo que todos os rapazes faziam. Parecia tão sofisticado. No início era só de vez em quando, em festas, mas logo se tornou um hábito diário. Anos se passaram e eu sabia que precisava parar. Minha tosse piorava, minha respiração ficava cada vez mais difícil. Mas era tão difícil largar, era como tentar sair de uma cama quentinha numa manhã fria de inverno. Os maus hábitos são assim, começam devagar, quase sem percebermos. São confortáveis, nos dão uma sensação boa no curto prazo. Mas, com o tempo, percebemos que estão nos prejudicando, e aí já estamos tão acostumados que parece impossível mudar. Pode ser o cigarro, pode ser comer demais, pode ser procrastinar. Seja lá o que for, lembrem-se, quanto mais tempo vocês ficarem nessa cama confortável, mais difícil será sair dela. A boa notícia é que é possível mudar. Eu consegui parar de fumar aos 50 anos. Foi difícil, mas valeu a pena. É como levantar cedo. No início é difícil, mas depois que você se acostuma, nem pensa mais nisso. Então, meus queridos, identifiquem seus maus hábitos e trabalhem para mudá-los. Pode ser difícil no começo, mas vocês agradecerão no futuro. 7. O tempo revela o verdadeiro valor que você tem para alguém. Essa é uma lição que só aprendemos com os anos, meus jovens. Quando somos novos, é fácil nos impressionarmos com palavras bonitas e promessas. Mas com o tempo, aprendemos que são as ações que realmente importam. Lembro-me de um amigo que eu tinha. Ele sempre dizia que eu era seu melhor amigo, que faria qualquer coisa por mim. Mas, quando realmente precisei dele, ele nunca estava disponível. Por outro lado, tinha um vizinho quieto que raramente dizia muito, mas sempre estava lá quando eu precisava de ajuda. O tempo é como um filtro. Ele separa o que é verdadeiro do que é falso. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas com o passar dos anos, suas ações ou a falta delas mostrarão o que realmente sentem por você. É como plantar uma árvore. No início, todas as mudas parecem iguais, mas com o tempo, você vê quais crescem fortes e dão frutos, e quais não passam de gravetos secos. Então, meus queridos, não se deixem enganar por palavras bonitas. Observem as ações das pessoas ao longo do tempo. São elas que revelarão o verdadeiro valor que você tem para alguém.
8. Mantenha a serenidade. Você já enfrentou isso antes e vai superar novamente. Ah, como é fácil entrar em pânico quando as coisas ficam difíceis. Lembro-me de quando perdi meu emprego aos 45 anos, parecia o fim do mundo. Eu tinha uma família para sustentar, contas para pagar. Como iria sobreviver? Mas então me lembrei. Eu já tinha passado por dificuldades antes. Tinha sobrevivido à guerra, tinha superado a perda de entes queridos. Se tinha conseguido, antes conseguiria de novo. A vida é cheia de altos e baixos, meus jovens. É como andar de barco no mar. Às vezes, o mar está calmo, às vezes, está agitado. Mas se você mantiver a calma e continuar remando, chegará ao seu destino. Quando as coisas ficarem difíceis, respirem fundo. Lembrem-se de todas as vezes que enfrentaram desafios e os superaram. Vocês são mais fortes e mais capazes do que imaginam. A serenidade não significa que você não se preocupa. Significa que você confia em sua capacidade de lidar com o que vier. É como um farol em meio à tempestade, firme, constante, iluminando o caminho. Então, meus queridos, mantenham a serenidade. Vocês já enfrentaram desafios antes e vão superar novamente. Confiem em si mesmos. Aprenda a se curar sem desabafar para todos. Isso é algo que muitos de nós demoramos para aprender. Quando estamos magoados ou chateados, é tentador querer contar para todo mundo, não é? Achamos que isso vai nos fazer sentir melhor. Lembro-me de quando meu primeiro casamento terminou. Eu estava arrasado e queria que todos soubessem como tinha sido injustiçado. Contava minha história para quem quisesse ouvir e até para quem não queria. Mas percebi que isso só estava me mantendo preso à mágoa. Com o tempo, aprendi que nem todo mundo precisa saber de tudo. Algumas coisas são melhores processadas em silêncio ou compartilhadas apenas com pessoas muito próximas e confiáveis. Curar-se em silêncio não significa reprimir seus sentimentos. É mais como um jardim secreto. Você cuida dele, nutre-o, mas não precisa mostrar para todo mundo. Encontre maneiras saudáveis de lidar com suas emoções. Pode ser escrevendo em um diário, fazendo exercícios, meditando. O importante é processar seus sentimentos de uma forma que te ajude a crescer, não que te mantenha preso ao passado. É como cuidar de uma ferida. Às vezes é melhor deixá-la coberta para que cure adequadamente, em vez de ficar mostrando para todo mundo. 10. Você está sob julgamento de qualquer maneira. Então, seja a pessoa que deseja ser. Meus jovens, uma coisa que aprendi com os anos é que as pessoas sempre terão algo a dizer sobre você, não importa o que você faça. Então, por que não ser autêntico? Quando eu era mais novo, vivia preocupado com o que os outros pensariam. Usava roupas que não gostava, fingia gostar de coisas que não gostava, tudo para agradar aos outros. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas ainda encontravam algo para criticar. Foi então que percebi: se vou ser julgado de qualquer maneira, por que não ser quem eu realmente sou? Por que não fazer o que realmente quero fazer? Não estou dizendo para vocês ignorarem completamente a opinião dos outros ou agirem de forma irresponsável. Mas não deixem que o medo do julgamento os impeça de serem autênticos. É como uma árvore. Ela cresce na direção que a natureza determinou, não se importando se alguém acha que deveria crescer de outra forma. Seja como a árvore. Cresça na sua própria direção. Lembrem-se, no final das contas vocês têm que viver com vocês mesmos. Então sejam a pessoa que vocês admirariam, não a pessoa que acham que os outros admirariam. 11. O sucesso sem esforço é como tentar colher o que não foi plantado. Ah, como é tentador querer sucesso rápido e fácil. Hoje em dia vejo muitos jovens querendo ficar ricos da noite para o dia, famosos instantaneamente. Mas deixem-me contar uma coisa: o verdadeiro sucesso requer esforço e tempo. Quando eu era jovem, trabalhava na lavoura com meu pai. Ele sempre dizia: "Filho, você não pode colher o que não plantou." No início, eu não entendia bem o que ele queria dizer. Mas com o tempo, percebi que essa lição se aplicava a todas as áreas da vida. Se você quer ter um bom emprego, precisa estudar
e se esforçar. Se quer ter um relacionamento saudável, precisa dedicar tempo e atenção. Se quer ter uma boa saúde na velhice, precisa cuidar do seu corpo desde cedo. O sucesso sem esforço é uma ilusão. É como esperar colher uma safra abundante sem ter plantado as sementes ou cuidado da terra. Pode até parecer que algumas pessoas têm sucesso fácil, mas geralmente há muito trabalho duro nos bastidores que não vemos. Lembro-me de quando comecei meu próprio negócio. As pessoas viam a loja bonita e achavam que eu tinha tido sorte, mas não viam as noites em claro, os fins de semana de trabalho, os anos de economia para juntar o capital inicial. O esforço é como arar a terra, pode ser cansativo e às vezes desanimador, mas é essencial para uma boa colheita. Não tenham medo do trabalho duro, meus jovens. Ele é o fertilizante do sucesso. 12. Se não se desfizer das pessoas erradas, não encontrará as certas. Essa é uma lição que aprendi tarde na vida, e como eu gostaria de tê-la aprendido antes. Passei anos me cercando de pessoas que não me faziam bem por medo de ficar sozinho. Tinha um amigo, por exemplo, que sempre me puxava para baixo. Quando eu contava meus sonhos, ele dizia que eram impossíveis. Quando eu comemorava uma conquista, ele encontrava um jeito de diminuí-la, mas eu o mantinha por perto, porque achava que era melhor ter um amigo assim do que nenhum amigo. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto me agarrava a essas amizades negativas, não tinha espaço na minha vida para pessoas que realmente me apoiariam e me fariam crescer. É como um jardim. Se você não arrancar as ervas daninhas, elas sufocam as flores que você quer que cresçam. As pessoas tóxicas em sua vida são como essas ervas daninhas. Elas ocupam espaço e recursos que poderiam ser usados para nutrir relacionamentos saudáveis e positivos. Não tenham medo de podar sua vida social. Às vezes, ficar sozinho por um tempo é melhor do que estar com pessoas que te puxam para baixo. E quando você cria esse espaço, abre oportunidade para que as pessoas certas entrem em sua vida. 13. Mantenha o controle sobre seus pensamentos. Ah, a mente humana. Que coisa maravilhosa e complicada, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que não tinha controle sobre meus pensamentos. Eles vinham e iam como quisessem, e eu me via à mercê deles. Mas com o tempo, aprendi que podemos sim ter certo controle sobre nossos pensamentos. É como dirigir um carro. Você não pode controlar o trânsito ou o clima, mas pode decidir para onde quer ir e como reagir aos obstáculos no caminho. Lembro-me de uma época em que estava passando por dificuldades financeiras. Era fácil cair em pensamentos negativos, imaginar os piores cenários. Mas percebi que isso só estava me paralisando, me impedindo de agir para melhorar minha situação. Então, comecei a praticar o controle dos meus pensamentos. Quando um pensamento negativo surgia, eu conscientemente o substituía por um mais positivo ou construtivo. Não era fácil no início, mas com prática ficou mais natural. É como cuidar de um jardim mental. Você precisa regularmente arrancar as ervas daninhas, pensamentos negativos, e plantar flores, pensamentos positivos. Com o tempo, seu jardim mental ficará mais bonito e agradável. Lembrem-se, meus jovens, seus pensamentos moldam sua realidade. Cuidem bem deles. 14. Se você não está enfrentando quedas, está apenas se deixando levar. Essa é uma verdade que muitos de nós demoramos para aceitar. Quando somos jovens, queremos que tudo seja fácil, que a vida flua sem obstáculos. Mas a verdade é que o crescimento vem das dificuldades. Lembro-me de quando comecei a aprender a andar de bicicleta. Eu caía, me machucava e às vezes queria desistir, mas meu pai sempre dizia: "Filho, se você não está caindo, não está tentando forte o suficiente." Na vida adulta percebi como isso era verdade. Quando eu estava confortável demais no meu emprego, sem desafios, percebi que também não estava crescendo. Foi só quando aceitei um cargo mais desafiador, com mais responsabilidades, que realmente comecei a evoluir na minha carreira. As quedas, os fracassos, as dificuldades, tudo isso faz parte do processo de crescimento. É como podar uma árvore. Pode parecer doloroso no momento, mas é necessário para que ela cresça mais forte e saudável.
Então, meus queridos, não tenham medo das quedas. Elas são sinais de que você está se esforçando, tentando coisas novas, saindo da sua zona de conforto. E é aí que o verdadeiro crescimento acontece. 15. O esforço pode doer inicialmente, mas fortalece você depois. Ah, como essa é verdadeira! Quando somos jovens, muitas vezes queremos evitar tudo que é difícil ou doloroso, mas com o tempo aprendemos que é justamente o esforço que nos torna mais fortes. Lembro-me de quando comecei a fazer exercícios regularmente já na meia-idade. No início era terrível. Eu ficava todo dolorido, cansado, às vezes achava que não ia aguentar, mas persisti. E sabe o que aconteceu? Com o tempo ficou mais fácil. Não só isso, mas me sentia mais forte, com mais energia, mais saudável. O esforço é como levantar pesos. No início, dói e é difícil. Mas se você persistir, seus músculos se fortalecem e o que antes era pesado se torna leve. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Aprender uma nova habilidade pode ser frustrante no início, mas com prática, você se torna proficiente. Enfrentar seus medos pode ser assustador, mas cada vez que você o faz, fica mais corajoso. É como cultivar um jardim em um terreno rochoso. No início, é muito trabalho remover as pedras e preparar o solo. Mas uma vez que você faz isso, o jardim floresce de uma maneira que não seria possível em um terreno fácil. Então, meus jovens, não fujam do esforço, abracem-no. Ele pode doer no início, mas é ele que vai te tornar mais forte, mais resiliente, mais capaz de enfrentar os desafios da vida. 16. Trabalhe para ganhar a vida. Trabalhe em si mesmo para conquistar uma fortuna. Essa é uma lição que eu gostaria de ter aprendido mais cedo na vida. Durante muitos anos, eu me concentrei apenas em trabalhar para ganhar dinheiro. Passava horas e horas no escritório fazendo horas extras, sempre focado em aumentar meu salário. Mas sabe de uma coisa? Mesmo quando conseguia aumentos, nunca parecia ser suficiente. Sempre havia mais contas para pagar, mais coisas para comprar. Eu estava preso em uma corrida sem fim. Foi só quando comecei a investir em mim mesmo que as coisas realmente mudaram. Comecei a ler mais, a aprender novas habilidades, a cuidar da minha saúde física e mental. E sabe o que aconteceu? Não só me tornei mais valioso no mercado de trabalho, mas também mais feliz e realizado. Trabalhar para ganhar a vida é importante, claro. Precisamos pagar as contas, alimentar nossas famílias, mas trabalhar em si mesmo, isso é o que realmente traz riqueza, e não estou falando apenas de dinheiro. É como cuidar de uma árvore. Você pode colher os frutos, seu salário, regularmente, mas se quiser que a árvore cresça e produza mais, precisa cuidar das raízes, do tronco, das folhas, você mesmo. Então, meus queridos, não se esqueçam de investir em vocês mesmos. Leiam, aprendam, cuidem da sua saúde, desenvolvam novos talentos. Esse é o verdadeiro caminho para a riqueza, em todos os sentidos da palavra. 17. Sempre haverá alguém que não reconhece seu valor. Ah, essa é uma lição difícil de aprender, mas muito importante. Quando somos jovens, muitas vezes buscamos a aprovação de todos ao nosso redor. Queremos que todos gostem de nós, que todos reconheçam nosso valor. Mas a verdade é que isso nunca vai acontecer. Lembro-me de quando fui promovido pela primeira vez no meu trabalho. Estava tão orgulhoso, achava que todos ficariam felizes por mim. Mas, para minha surpresa, alguns colegas ficaram ressentidos, outros duvidaram se eu merecia a promoção. Fiquei arrasado no início. Mas, com o tempo, percebi uma grande verdade. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém que não vai reconhecer seu valor. Sempre haverá alguém que vai criticar, duvidar ou até mesmo tentar diminuir suas conquistas. Isso não é um reflexo do seu valor, mas sim das limitações, inseguranças ou inveja dos outros. É como o sol. Ele brilha para todos, mas algumas pessoas preferem ficar na sombra. O importante é não deixar que a opinião desses poucos ofusque seu brilho. Concentre-se nas pessoas que reconhecem seu valor,
que te apoiam e te incentivam. E mais importante ainda, reconheça seu próprio valor. Lembrem-se, meus jovens, sua luz não precisa da aprovação de ninguém para brilhar. Brilhe de qualquer maneira. 18. Não, deixe que isso aconteça com você. Faça o que ninguém mais pode e você se tornará algo único. Essa é uma lição que aprendi observando meu neto Eli. Sempre foi apaixonado por desenhar desde pequeno. Mas na escola, os professores diziam que ele deveria se concentrar mais em matemática e ciências, que arte não dava futuro. Por um tempo, ele quase desistiu de seu sonho. Mas então, decidiu seguir sua paixão de qualquer maneira. Hoje, ele é um ilustrador de sucesso, criando arte digital que ninguém mais faz. O segredo, meus jovens, é encontrar aquilo que só você pode fazer. Pode ser uma habilidade única, uma perspectiva diferente, uma combinação incomum de talentos. Quando você faz o que ninguém mais pode fazer, você se torna insubstituível. É como uma impressão digital. Cada uma é única. Não tente ser uma cópia de alguém. Elsie, seja a melhor versão de você mesmo. Não tenham medo de ser diferentes. Não tenham medo de seguir um caminho que ninguém mais está seguindo. É lá que as maiores oportunidades estão esperando por vocês. Lembrem-se, o mundo não precisa de mais pessoas tentando ser como todo mundo. O mundo precisa de você, sendo autenticamente você. 19. Pense que, 5 anos atrás, você sonhava em estar onde está agora. Essa é uma reflexão que sempre me ajuda nos momentos difíceis. É fácil ficar frustrado com nossa situação atual, sempre querendo mais, sempre comparando nossa vida com a dos outros. Mas às vezes, precisamos dar um passo atrás e olhar o quanto já avançamos. Lembro-me de quando eu tinha 50 anos. Estava insatisfeito com meu trabalho. Achava que deveria ter conseguido mais na vida. Mas então, me lembrei de onde estava 5 anos antes. Desempregado, lutando para pagar as contas. De repente, minha situação atual não parecia tão ruim assim. É importante ter ambições e sonhos para o futuro, mas também é crucial reconhecer e apreciar o progresso que já fizemos. É como subir uma montanha. Às vezes ficamos tão focados no pico que esquecemos de olhar para trás e ver o quanto já subimos. Então, meus queridos, de vez em quando, parem e pensem. Onde eu estava há 5 anos? O que eu sonhava ter ou ser naquela época? Vocês podem se surpreender ao perceber que muitos daqueles sonhos já se tornaram realidade. Isso não significa que vocês devem se acomodar. Continuem sonhando, continuem se esforçando, mas não se esqueçam de apreciar o caminho que já percorreram. É essa apreciação que nos dá força para continuar avançando. 20. Se as pessoas te tratam como uma alternativa, trate-as como uma escolha. Essa é uma lição que aprendi da maneira mais difícil. Quando somos jovens, muitas vezes nos agarramos a relacionamentos e amizades que não nos valorizam realmente, por medo de ficar sozinhos. Lembro-me de uma namorada que eu tive na juventude. Ela sempre me tratava como segunda opção, só me procurava quando não tinha nada melhor para fazer. E eu bobamente estava sempre disponível, sempre esperando por ela. Mas com o tempo, percebi que eu merecia mais do que isso. Percebi que se alguém me trata como uma alternativa, eu tenho o direito de tratá-la como uma escolha. E escolher não ter essa pessoa na minha vida. Isso se aplica a todos os tipos de relacionamentos, românticos, amizades, até relações profissionais. Se alguém consistentemente te trata como plano B, é hora de reavaliar o lugar dessa pessoa na sua vida. É como um jardim. Você escolhe quais plantas vai cultivar. Não desperdice água e nutrientes com plantas que não florescem para você. Lembrem-se, meus jovens, vocês são os protagonistas da sua própria vida, não coadjuvantes na vida dos outros. Valorizem-se e exijam ser valorizados. As pessoas que realmente importam vão tratar vocês como prioridade, não como alternativa.